Gostaria de começar fazendo um agradecimento à Comissão de Anistia, na pessoa do seu presidente Paulo Abrão, que é um dos protagonistas nas conquistas que se teve em matéria de justiça de transição nos últimos anos, e com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, e também ao vice-presidente da Comissão de Anistia, Dr. José Carlos, e também à Secretaria da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, na pessoa do professor José Otávio. A eles eu agradeço a oportunidade de ter desenvolvido essa pesquisa, que foi uma oportunidade fantástica, não só pela importância do tema, mas para mim pessoalmente, porque eu pude dar continuidade a uma pesquisa que eu já vinha desenvolvendo desde o doutorado, depois como pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade. Eu gostaria também de cumprimentar especialmente os membros da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, que vieram de diferentes países da América Latina só para participar desse evento, e também os convidados para o evento de reparação psíquica de amanhã, que se interessaram em vir para a discussão de hoje, e também todos os presentes. O objetivo desse relatório é sistematizar e analisar as experiências dos 9 países representados na Rede Latino-Americana de Justiça de Transição em matéria de judicialização da justiça de transição, ou seja, da atuação do judiciário em temas de justiça de transição. O exame das experiências nacionais, ele está exclusivamente baseado em informações que foram fornecidas pelos representantes dos membros da rede. Essa foi uma forma que nós encontramos para garantir a confiabilidade das informações e também para assegurar que as perspectivas dos membros da rede fosse aquela incorporada no relatório. A única exceção é o caso brasileiro, em que, por ser um lugar onde eu tenho facilidade de acesso a documentos, eu pude fazer uma análise mais de fontes diretas. Além disso, no caso brasileiro, eu contei como fonte, uma fonte muito rica, que foi a entrevista com atores importantes na temática de justiça de transição, pessoas que atuaram diretamente em contato com o judiciário e que deram para mim os seus testemunhos. Então, membros do Ministério Público, advogados de ex-presos políticos e familiares de vítimas da ditadura, também membros da Comissão de Anistia, ex-membros da Comissão Nacional da Verdade. Então, a partir dessas entrevistas, eu consegui construir um pouco da história da judicialização da justiça de transição no Brasil, a partir da perspectiva daqueles que viveram diretamente essa história, né? Bom, o relatório, ele foi disponibilizado, uma versão preliminar dele foi disponibilizada aos membros da rede que analisaram esse relatório para, com base nele, fazer as propostas de recomendações no workshop que vai acontecer na sequência, e ele vai ser publicado em breve, até o fim do ano. Então, o que eu vou optar por fazer hoje são algumas provocações, né, apontar alguns caminhos que eu pensei a partir do relatório dos dados que eu pude levantar e sistematizar para se pensar o tema das recomendações para a América Latina em matéria de judicialização da justiça de transição. Primeiro, é importante pensar em qual que é o papel do judiciário na justiça de transição, né? O papel mais evidente do judiciário, ele diz respeito ao que se entende por direito à justiça, que é a responsabilização criminal dos autores de graves violações de direitos humanos, né, no campo da justiça de transição. Agora, os processos, eles também são compreendidos como capazes de trazer contribuições para o atendimento dos outros pilares da justiça de transição. Então, para o esclarecimento da verdade, a promoção da memória, para o direito à reparação e para reformas institucionais. E um outro aspecto que eu acho importante abordar é a atuação do judiciário em matéria civil. Então, esse tema também eu contemplei no relatório e é um caminho bastante interessante para se atender também aos pilares da justiça de transição. Na esfera penal, chama a atenção o fato de que nos diferentes países
que foram estudados, né, ou representados na rede, a adoção de leis de anistia em transições pós-conflitos civis e ditaduras, a adoção de leis de anistia ou medidas similares foi uma constante, né, a partir do final da década de 70. Com a evolução, né, da temática da justiça de transição e a atuação nessa área, as situações nos diferentes países em relação a essas leis de anistia, ela se mostrou diferente, né? No caso do Brasil, o Brasil é o país em que o judiciário continua a aplicar a lei de anistia em favor dos agentes da ditadura que praticaram crimes comuns como sequestro, tortura, execuções, desaparecimentos forçados. Esse entendimento judicial ele continua sendo aplicado apesar da Corte Interamericana já ter afirmado que ele é contrário à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Depois da decisão dessa Corte Interamericana, foi criado no âmbito do Ministério Público Federal um grupo de trabalho sobre justiça de transição, que começou a desenvolver uma atividade muito intensa, no sentido de conduzir e propor ações criminais. Em março de 2015, eram 300 procedimentos investigatórios criminais conduzidos por esse grupo de trabalho, e até o fim da conclusão do relatório, eram 13 ações penais ajuizadas. Quase a metade dela foi recebida em primeira instância, mas no momento da conclusão do relatório, todas estavam trancadas e suspensas por algum fundamento. Então, não havia nenhuma ação penal em curso no Brasil, correndo, né, tramitando. É interessante observar que numa decisão no ano passado, também no caso Gomes Lund, a Corte Interamericana responsabilizou o judiciário brasileiro pelo descumprimento da sua decisão, dizendo que é inadmissível que no Brasil se continue a desobservar uma decisão vinculante de uma Corte Internacional de Direitos Humanos. Em outros países, nós tivemos diferentes formas de superação das leis de anistia desses crimes internacionais. Na Argentina, a lei do ponto final e de obediência devida, ela foi tanto declarada inconstitucional pelo judiciário quanto revogada pelo legislativo. Foram reabertos os processos criminais e até maio de 2015 eram quase 600 agentes condenados. Aí, no Chile, a lei de anistia ela continua vigente, mas foi superada pelo judiciário de modo interpretativo nos casos de crimes internacionais e crimes de guerra. E em dezembro de 2014 eram quase 300 agentes condenados. No Uruguai, a lei de caducidade sobreviveu a 2 consultas públicas. Ela foi declarada inconstitucional pela Corte de Justiça, mas uma decisão que não produz efeitos gerais. Quer dizer, os juízes continuam decidindo conforme o seu entendimento. E, atualmente, existem 262 causas, mas em apenas 6 foi proferida a sentença. O Peru e Guatemala são casos em que há afirmação judicial da inaplicabilidade da lei de anistia a crimes internacionais, mas se considera muito pequeno o número de casos frente ao número de violações cometidas. E El Salvador é um exemplo em que o Tribunal Constitucional deixou para os juízes decidirem caso a caso sobre a validade ou não da lei de anistia, mas há poucas denúncias e até agora nenhuma condenação. Eu tentei fazer aqui um panorama exemplificativo com alguns países de situações diferentes, mas o que é importante observar aqui e que sobressai do relatório é que a lei de anistia não é o único obstáculo para a efetivação do direito à justiça. É um primeiro obstáculo, é um obstáculo jurídico, formal, institucional, mas uma vez ele superado, muitas das contribuições que eu recebi destacam outros problemas, que são outras dificuldades que são enfrentadas na realização desse direito. Então, por exemplo, foi apontado no número pequeno de casos, morosidade dos processos, resistência em processar e julgar determinados crimes, a dificuldade de prova em razão da ocultação e destruição de documentos, a intimidação de testemunhas e condenações excessivamente brandas ou meramente simbólicas. Então, o que se conclui é que, em oportunidades como essa, de se discutir o tema da impunidade, é importante não só rever os argumentos pelos quais não se sustenta a manutenção de leis de anistia em favor de autores desse tipo de crime, mas também se pensar em caminhos para se superar ou para se lidar, ao menos com
com essas outras dificuldades, né? A partir dessa análise e das experiências analisadas no relatório, eu sugiro alguns temas de reflexão a respeito dos processos penais. O primeiro tema é, diante da dificuldade de se processar e julgar todos os crimes, é justificada a adoção de estratégia de priorização, quer dizer, seleção de casos a serem primeiramente investigados e levados a julgamento, e quais estratégias adotar. O segundo ponto, contra quem? Né? A Argentina tem uma experiência interessante de processos também contra, por exemplo, empresários, contra agentes civis, contra integrantes do judiciário. Então, contra quem é importante ajuizar essas ações. O outro ponto é sobre quem tem a capacidade de mover essas ações, né? E o direito de participar dos processos. A Corte Interamericana ela é enfática em afirmar que as vítimas têm direito de participar nos processos penais dos seus perpetradores. Mas o que isso significa e como garantir que esses processos sejam, de fato, reparatórios e que as pessoas que sejam testemunhas desse processo tenham alguma proteção, isso é uma questão que é importante de ser pensada, né? O outro tema é o da prova, porque sempre se destaca a dificuldade de prova desses crimes, porque há sempre um esforço de destruir, né? Houve um esforço por parte do Estado de destruir essas provas, ou ocultar essas provas. Então, uma questão a se levantar e a se pensar é se é possível, se é razoável, se é desejável, nesse tipo de crime, se abrandar, né, o formalismo, o rigor exigido para provas em processos penais. Outro ponto é a questão da peculiaridade dos processos de direitos humanos. Outra coisa que se destaca é a falta de sensibilidade, de abertura e mesmo desconhecimento dos juízes sobre essa matéria. Então, o que fazer em relação a isso? Se seria adequado criar, procedimentos e juízos especiais ou políticas de educação ou mesmo políticas de inclusão desses temas em concursos para magistratura, em escolas de magistratura. Esse é um outro tema importante de se pensar. Depois, a divulgação de informações sobre os processos e dos seus resultados. Porque se esses processos se entende que esses processos têm uma finalidade educativa, então o público deve ter acesso às informações sobre esses processos. Então, como deve ser essa divulgação e como que ela deve se dar. E sobre as penas, né? Eu ouvi várias críticas de que se considera as penas brandas. Então, quais seriam as penas justas, né? As penas justas para crimes dessa magnitude. Também considerando que muitas vezes se trata de pessoas já idosas, né? Que são levadas a julgamento por causa da demora em se conseguir levar adiante esses processos. Essas são as questões que eu proponho em matéria penal. O outro enfoque que eu abordo no relatório, e eu pessoalmente acho extremamente interessante, e é um enfoque pouco abordado, é o das ações cíveis, as ações em matéria não penal. Porque eu entendo que é um espaço muito rico. Como a sociedade civil tem um livre acesso ao judiciário em matéria civil, diferente em matéria penal normalmente, é um espaço que é muito fecundo para a criatividade, né, e para ser feito de espaço de luta mesmo, para conseguir conquistas de justiça de transição, no caso de inércia do Poder Executivo e Poder Legislativo em adoção de políticas públicas, né. Então, no relatório eu faço uma análise mais aprofundada do caso brasileiro, das ações movidas no caso brasileiro, que é muito interessante, talvez também porque nós não temos os processos penais correndo. Então, nós temos uma gama grande de tipos de ações que foram ajuizadas, e com diferentes pedidos, e que conseguiram impactos relevantes em algumas esferas, principalmente. Essas são algumas espécies de ações cíveis que eu comento, né, especificamente no relatório. O pedido de esclarecimento de fatos, por exemplo, circunstâncias de desaparecimento. A Argentina tem uma experiência muito interessante com os juízos por la verdad, de processos dessa natureza. No Brasil, um processo que tinha essa finalidade, né, que discutia, que pedia informações sobre os desaparecimentos na guerrilha do Araguaia. Ele foi uma das causas da condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
um outro tipo de processo, são pedidos de reconhecimento judicial da ocorrência dos fatos e da responsabilidade do Estado e ou de seus agentes, né? O Brasil Judiciário foi pioneiro em reconhecer que esses crimes foram praticados por agentes do Estado, né? Pedidos de reparação pecuniária, que são os mais aceitos pelo Judiciário brasileiro. Pedidos de retificação de certidões de óbito, nas quais constem informações falsas sobre as mortes. Pedidos de alteração de nomes de vias públicas. E ações de regresso, que é um instrumento ainda pouco efetivo no Brasil, mas muito interessante, para se pedir o ressarcimento pelos responsáveis pelas violações ao Estado, pelas indenizações que foram pagas pelo Estado, né? E um terceiro tema que é interessante de ser abordado é o das ações que questionam medidas de justiça de transição adotadas, né? Questionam políticas, de fato, de justiça de transição que são adotadas pelo Estado. E, para tratar desse tema, eu analisei também de forma ilustrativa, no caso brasileiro, a judicialização da atividade e do relatório da Comissão Nacional da Verdade e a judicialização da atividade e das decisões da Comissão de Anistia. E essas análises, elas levantam uma série de questões que dizem respeito mesmo ao papel do judiciário frente às políticas públicas de justiça de transição e à distribuição de competências, né, e a quem cabe se pronunciar, em última instância, sobre violações de direitos humanos na história de um determinado país e sobre as reparações que são devidas, né? Porque pode acabar havendo uma disputa entre o judiciário e as políticas administrativas. Então, só para encerrar, eu trouxe uma série de questões que eu gostaria, né, de ver abordadas ou contempladas, né, nos debates que vão se seguir no workshop sobre judicialização da justiça de transição. E, se fosse para resumir elas em uma única questão, eu apresentaria essa questão: como tornar as estratégias de judicialização instrumentos mais eficazes na luta contra a impunidade e na efetivação dos demais pilares da justiça de transição. Obrigada.